que eu, professor Fabrício Eduardo Ferreira, estamos aqui para estudarmos o livro A Matemática na Escola, Aqui e Agora, da autora Délia Lerner de Zunino. Essa web-aula você pode assistir aonde você quiser, pausar, voltar se você tiver alguma dúvida e qualquer coisa você pode entrar em contato pelo e-mail fabricio@fafica.br. A autora Délia Lerner de Zunino, ela é uma educadora e pesquisadora argentina. Ela tem doutorado em Ciência da Educação. É professora de graduação e do mestrado da Universidade de Buenos Aires e assessora do Ministério da Educação da Venezuela. A principal linha de pesquisa da professora Délia é em alfabetização, inclusive em letramento em matemática. Aqui no Brasil, ela tem 3 principais obras publicadas: A Aprendizagem da Língua Escrita na Escola, O Ler e Escrever na Escola, O Real, Possível e Necessário e A Matemática na Escola Aqui e Agora, que é o livro que a gente vai discutir a partir de agora. Esse livro ele é estruturado em 4 capítulos. No primeiro capítulo, a autora vai investigar o que os professores, as crianças e os pais acham que elas estão aprendendo na escola atualmente. No segundo capítulo, ela vai investigar quais estratégias as crianças utilizam para resolver problemas e contas. No capítulo 3, ela vai verificar algumas estratégias de resolução de problemas. E o capítulo 4, ela discute muito sobre o valor posicional no sistema de numeração decimal. Todo esse livro foi baseado numa pesquisa que a autora coordenou e o foco principal dessa pesquisa era verificar se a forma de ensinar oferece às crianças oportunidades reais de assimilar o conhecimento matemático. Essa pesquisa foi realizada na Venezuela e ela utilizou 6 escolas como amostra, aonde 5 se situavam na região metropolitana de Caracas e uma era no estado de Miranda. Para realizar a pesquisa, a autora utilizou 90 alunos, sendo que 30 alunos correspondiam à primeira série, 30 da terceira série e 30 da quinta série, que seria análogo ao primeiro ano, terceiro ano e quinto ano do nosso ensino fundamental. No capítulo 1, como foi comentado, a autora vai verificar o que os 3 principais protagonistas do processo de ensino e aprendizagem entendem sobre a aprendizagem de matemática. Esse capítulo ele é dividido em seções e eu mantive as seções originais do livro para que a gente possa fazer um estudo mais estruturado. Bom, logo no início do primeiro capítulo, a autora vai verificar por que a matemática é vista de uma forma tão temível, né? Ela pergunta qual é a razão pela qual a matemática resulta tão temível e pouco agradável para tantas crianças e adultos? Por que as pessoas têm tanto medo, têm tanto receio da matemática? Na opinião dos professores entrevistados pela autora, um recorte das falas desses professores, no geral, é representado pela imagem. Né? Eu nunca fui boa em matemática. A matemática me dá temor. Eu fazia um esforço e era aprovada. No ensino superior foi pior ainda. Eu tinha que decorar tudo e saía de um exame e esquecia tudo. Fazia o possível para ser aprovado. Desta forma, verifica-se que, na visão da maioria dos professores entrevistados por Lerner, os próprios professores reconhecem
algumas deficiências na aprendizagem própria da matemática. No caso dos alunos, foi comentado de uma forma ampla, né? A matemática é muito complicada, não gosto de fazer contas. Na minha casa, ninguém gosta da matemática. Então, de uma forma geral, os alunos também reconhecem que a matemática, na concepção deles, seria algo difícil de ser aprendido. E, na opinião dos pais, isso tem sido o meu grande problema. A odeio. Não gosto, mas os filhos me fazem estudar. Gosto dela até onde a entendo. Então, os três principais protagonistas do processo de ensino-aprendizagem têm uma visão ruim sobre a matemática. Isso foi constatado pela professora Delia Lerner na pesquisa. Num segundo momento, a autora questiona esses interlocutores sobre para que serve a matemática, né? Qual é o objetivo da matemática. Na visão dos professores, a matemática serve para raciocinar com rapidez, para utilizá-la na vida diária, porque ela é uma disciplina instrumental, é uma disciplina muito importante, porque é uma ciência muito completa e também porque ela é exata. Então, os professores têm uma visão bem ampla da utilidade da matemática. Para os pais, a matemática serve para tudo. No cotidiano, no supermercado, eles veem também uma visão propedêutica, né? Que ela serve para utilizar em diversos trabalhos e também em outras disciplinas, como física, química. E tem até algumas opiniões que verificam que ela pode ser utilizada no futebol e na música. Então, os pais também têm uma visão um pouco ampla da utilidade da matemática. O problema foi verificado pela autora na concepção dos alunos. Na opinião dos alunos, a matemática só serve para uso escolar. Os alunos responderam que a matemática serve para fazer números, escrever números e para realizar contas. Então a autora faz uma crítica muito feroz, muito ferrenha, sobre a limitação que os próprios alunos têm sobre a utilização da matemática, o objetivo da matemática. Ela fala na página 7 do livro em que é necessário fazer um esforço para que as crianças descubram desde o princípio que a utilidade da matemática ultrapassa os muros da escola, que a matemática não serve apenas para passar de ano, mas para muitas outras coisas. Dando sequência, a autora questiona os interlocutores sobre questões sobre aprender matemática e ensinar matemática. As perguntas realizadas versavam da seguinte forma: como as crianças aprendem a matemática? Será que as crianças aprendem algo sozinhas? E como se ensina a matemática? Na opinião dos professores, quando perguntados sobre a forma que as crianças aprendem matemática, a maioria dos professores não respondeu sobre como as crianças aprendem, mas sim como era o seu método de ensino. As minhas aulas são desta forma, eu utilizo isso. Então, há aí um ruído na concepção entre aprendizagem e ensino. Quando perguntados se as crianças aprendem algo sozinhas, as respostas foram muito contraditórias. Enquanto alguns afirmavam que sim, outros afirmavam que não.
sendo que nós sabemos que a aprendizagem de matemática, né, é uma construção pessoal, individual, né? E quando perguntado sobre como ensina matemática, as respostas também foram bem heterogêneas e eles deram muita ênfase às explicações e repetições de exercícios. Então, a autora conclui que, de uma forma geral, os professores entendem que ensinar consiste em explicar e aprender consiste em repetir. Os bons professores são aqueles que ensinam bem a matéria e para que o aluno aprenda algo, eles devem repetir várias vezes. E isto é óbvio na a pesquisa realizada por Lerner e sintetizada no livro Matemática Aqui e Agora. As crianças também foram questionadas sobre tais assuntos. Quando perguntadas se trocariam alguma coisa na forma de ensinar dos seus professores, a maioria respondeu que não, e elas repetiam exatamente como que os seus professores davam aula. Minha professora dá aula assim, ela faz isso e tudo mais. E no caso de quando perguntadas se elas aprendiam algo sozinho, a maioria não conseguia reconhecer a sua própria participação no processo de aprendizagem. Ela atribuía ao professor e não a si mesmo. Os pais foram um pouco mais audaciosos, né? Quase todos os pais pensam que os seus filhos aprendem muitas coisas sozinhos. Só que, no entanto, a maioria dos pais concordam com a metodologia utilizada na escola para ensinar matemática. Então, nessa sessão, a autora verifica que existem duas escolas hoje, né? Uma escola que preza a descoberta, a investigação, a discussão de ideias e a interpretação, e uma outra escola que é calcada na explicação, na repetição e na memorização de fatos. Então, existe essa dicotomia de acordo com os estudos da professora Adélia Lerner. A professora também verificou quais conteúdos os alunos acreditam que serem mais difíceis de serem aprendidos. E há uma consonância entre as respostas, tanto dos professores quanto dos alunos. Ambos afirmam que na primeira série os conteúdos mais difíceis são o valor posicional e a subtração. O valor posicional é aquele valor que cada algarismo possui dependendo da posição que ele se encontra no numeral. Por exemplo, o 2 na ordem das unidades vale 2 mesmo, enquanto que o 2 na ordem das dezenas ele vale 20. A partir da terceira série, tanto os professores quanto os alunos acreditam que o mais difícil corresponde à divisão. E, quando confrontados sobre qual o papel que os pais possuem no aprendizado dos seus próprios filhos, todos os entrevistados afirmam a importância dos pais neste processo. Por exemplo, alguns alunos relataram que hoje tive um problema por causa da vírgula. Meu pai explicou-me. Então, o aluno pediu ajuda em casa para o pai em alguma tarefa e o pai explicou. A professora diz que sempre pede ajuda aos pais para que os filhos executem algumas tarefas, a colaboração e tudo mais. E os pais dizem: meu filho vai muito bem,
porque eu tenho mostrado muita dedicação para trabalhar com ele. Então, neste ponto, os três protagonistas do processo de ensino-aprendizagem entram em consonância, eles concordam que a participação dos pais é muito importante, sim, na aprendizagem dos seus filhos. E a autora também questiona sobre como esses personagens acreditam que deve ser a avaliação na escola, né? As crianças menores da primeira série acreditam que, caso elas se comportem bem, elas tirarão boas notas, né? Então, elas acreditam que isso tem mais a ver com o comportamento, com as atitudes delas. Os alunos um pouco mais velhos, da terceira série, eles acreditam que tiram boas notas caso estudem bem. Então, eles ainda acreditam que isso tem mais a ver com a sua proficiência e não tanto quanto o método utilizado pelo professor. Os pais acreditam piamente que as notas que as crianças possuem refletem o que a criança sabe. Se o aluno tem uma nota boa, é porque ele sabe bem aquele conhecimento. Se o aluno não tem a nota boa, isso significa que ele não é bom naquele conteúdo. E nós sabemos que não é bem assim que ocorre. E a maioria dos professores afirmam que o que mais utilizam para avaliar são provas e a participação, mas eles não deixam muito bem claro quem seria essa participação. Notem mais uma vez que os professores eles se calcam mais nas suas práticas, enquanto que eles deveriam pensar um pouco mais sobre como deveria ser essa avaliação. Alguns professores afirmam que a avaliação ela é muito importante, porque serve para conhecer a criança e para determinar aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem aprendido, para reconduzir o seu trabalho. Mas isso foram poucos professores que responderam para a Délia Lerner. No capítulo 2, a autora vai verificar quais as estratégias que os alunos utilizam para resolver problemas e para resolver contas. E, em suma, né, ela verifica que as estratégias utilizadas pelos alunos para resolver contas são bem diferentes daquelas que eles utilizam para resolver problemas. Como que ela fez isso? Ela pegou e aplicou nas crianças da primeira série 3 probleminhas. 2 eram de subtração e 1 era de adição. Também pediram para as próprias crianças inventarem, criarem, né, o enunciado de uma situação problema. E também pediu para as crianças resolverem 2 contas, uma de adição e uma de subtração, com 2 algarismos. E, conforme foi dito anteriormente, foi verificado que os procedimentos utilizados pelas crianças para fazer as continhas são totalmente diferentes daqueles empregados para resolver problemas, sendo que não deveria ocorrer tal distinção tamanha. Um dos problemas que foi proposto pela autora, ele dizia o seguinte: um ônibus leva 24 passageiros. Em uma parada, desceram 17. Quantos passageiros ficam dentro do ônibus? Esse foi um dos problemas propostos pela professora. Depois nós vamos verificar quais estratégias que os alunos utilizaram para resolver esse problema. Tá? E um outro problema proposto pela professora
dizia: quantos ovos há a mais no cesto A do que no cesto B? Então aqui você está vendo uma imagem com o cesto A, ele possui 7 ovos, enquanto que o cesto B possui 3 ovos. Ambos problemas, eles são resolvidos através de uma subtração. Né? Para você saber quantos passageiros ficaram no ônibus, você vai fazer 24 menos 17. E também para você verificar quantos ovos há a mais na cesta A em relação à cesta B, você vai pegar 7 e tirar 3. O que é a conclusão que a autora possui? Que apesar de que ambos problemas sejam de subtração, eles são resolvidos pela mesma operação, isso poderia aparentar aos olhos dos adultos que são problemas semelhantes, porque são resolvidos pela mesma operação, por subtração. Porém, esses problemas eles são muito diferentes, porque as situações envolvidas em ambos são situações muito diferentes. O primeiro problema, ele é um problema que a gente costuma chamar de problema de tirar. Envolve a ideia de tirar. Tinha 24 passageiros, desceram 17, restaram alguns. O segundo problema, ele é um problema de comparar. Você está comparando a quantidade de ovos das duas cestas. Nenhum ovo foi diminuído, nenhum ovo foi tirado. Né? Falando a mesma coisa de outra forma, o primeiro problema ele é um problema de transformação negativa. Você tem uma quantidade de passageiros, há uma transformação que envolve uma perda e sobra uma outra quantidade de passageiros. Enquanto que o segundo problema, ele é um problema de comparação. Então, voltamos a enfatizar. Apesar de ambos problemas serem resolvidos pela mesma operação, eles correspondem a ideias bem diferentes. A autora ficou muito surpresa ao pesquisar livros didáticos da primeira série, ao encontrar este problema. Luiz tem 7 anos e sua irmãzinha tem 2. Quantos anos tem entre os dois? Da forma que foi formulado, dá a entender que a gente tem que fazer 7 menos 2, que daria 5 anos de diferença entre os irmãos. Qual foi a surpresa que a autora teve para verificar que, na realidade, esse problema não era um problema de subtração, ele era um problema de adição. Da forma que foi formulado pelos autores, eles queriam dizer quantos anos tem do Luiz e da irmãzinha de Luiz juntos, certo? Então ficou muito estranho para a autora, soou muito estranho esse tipo de problema ser considerado como uma subtração. Bom, também foi solicitado pela autora para que os alunos inventassem um problema cujo resultado fosse 5. E o que aconteceu? A maioria dos alunos tiveram uma grande surpresa, certo? E por que os alunos tiveram essa grande surpresa? Porque a maioria das vezes os alunos não têm uma oportunidade para elaborarem, para construírem, escreverem seus próprios problemas. Então, quando eles são solicitados a fazer esse tipo de atividade, eles mostram essa surpresa. Tá?
E é nesse ponto que eu faço um link com o livro da Kátia Stocco Smalley sobre resolução de problemas, porque a professora Kátia ela tem um capítulo do livro da resolução de problemas exatamente sobre como desenvolver essa competência em nossos alunos. Correto? Tá? Bom, o que ocorreu? Pode-se observar que a maioria das crianças inclui a resposta no enunciado do problema, em vez de formular a pergunta, e algumas não deixam explícita nem a pergunta nem a resposta. Na hora que elas sistematizam o problema, elas não têm a distinção entre os dados, a pergunta e a resposta, elas escrevem tudo junto. A condição essencial que devem cumprir os problemas propostos pelo professor é de apresentar um desafio à criança. Um problema merece seu nome quando torna possível construir conhecimento matemático, quando leva a elaborar uma estratégia de resolução. Então, é nessa parte do livro que a autora Adélia Lerner define o que para ela é importante para que uma situação seja considerada um problema. Para Lerner, os problemas eles têm que ser desafiantes e eles devem construir conhecimento matemático. Claro que para que haja essa construção, a criança tem que elaborar uma estratégia. Então é muito importante nós sabermos a definição de problema de cada autor, certo? Smalley tem uma definição, o Dante tem outra definição, o Polya tem outra definição. No caso da Adélia Lerner, ela tem que ter essas três condições para que algo seja considerado uma situação problema. Bom, de acordo com o problema proposto dos passageiros para as crianças, a forma como as crianças representam as operações ao resolver os problemas não coincide sempre com a conta convencional. Então, é nesse ponto que a autora fala assim, olha, na hora de resolver uma conta, as crianças fazem de uma forma. Na hora de resolver o problema, elas usam outras estratégias. E de todas essas resoluções que as crianças apresentaram para a Lerner, ela conseguiu agrupar em 5 grandes grupos. No primeiro grupo, as crianças davam apenas resultado. Então, o resultado daquele problema era 7 passageiros. Num outro grupo, os alunos representavam apenas os dados do enunciado. Então, quando o aluno ia resolver o problema, colocava assim, 17, 24. Não dava a resposta. Em outros casos, eles apresentavam os dados do problema e do resultado, porém, eles não incluíam o sinal que indicasse qual operação que eles fizeram. Então, um exemplo, um aluno respondeu assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele entendeu que tinha uma determinada quantidade de pessoas, iam descendo pessoas do ônibus, e ele foi contando essas pessoas, ele foi nomeando cada uma dessas pessoas para dar a resposta para a professora. E também tinham casos onde a representação era uma representação não convencional de todos os termos envolvidos na operação. Então, tinha alunos que respondiam 24, 7, 17. 24 eram os passageiros que estavam no ônibus, 17 foram aqueles que desceram e 7 foram aqueles que sobraram no ônibus. Tá? E é claro que também haviam alguns registros convencionais, onde tinha a operação estruturada convencionalmente.
24 menos 17 igual a 7. Né? Excluindo o segundo grupo, que não deu a resposta, podemos considerar todas as demais respostas corretas. Certo? Apesar de que alguns dos alunos não responderam com o algoritmo a conta formalmente, eles chegaram à resposta correta. Então, isso deve ser validado, sim, pelo professor. Validado e elogiado como correto. O que a autora também percebeu quando aos sinais empregados nas operações, né? Ela compreendeu que os alunos entendem, interpretam com bastante exatidão tanto o sinal de mais quanto o sinal de menos. Eles têm isso bem definido dentro de si. Porém, isso não aconteceu a mesma coisa com o sinal de igual a. E por que que isso ela acredita que não tenha ocorrido? Porque tanto o sinal de mais quanto o sinal de menos, eles são sinais que representam alguma ação. Que nem o sinal de mais, ele representa a ação de juntar, de agrupar, de somar, enquanto que o sinal de menos, ele indica a situação de tirar, de diminuir, de completar ou até mesmo de comparar. O sinal de igual, ele não tem a mesma função. A função do sinal de igual é mostrar uma equivalência. Aquilo que está antes do sinal de igual tem o mesmo valor do que aquilo que está após o sinal de igual. Por exemplo, 3 mais 2 ou 4 mais 1 são formas diferentes de representar o quê? O número 5. Se eu falar 3 mais 2, isso equivale a falar 4 mais 1, certo? E também foi proposto para as crianças efetuarem duas continhas com dois algarismos. A primeira continha era 35 mais 18. É uma adição que requer uma reserva, enquanto que a segunda continha era 63 menos 28. É uma subtração que requer um empréstimo ou desagrupamento, certo? Conforme vocês queiram afirmar, tá? E conforme a hipótese que a autora tinha inicialmente, algumas crianças, ao realizar as operações, elas usam estratégias bem diferentes. Por exemplo, para fazer 35 mais 18, a criança fez da seguinte forma. O que a criança pensou? Ela está considerando os números, os algarismos, isoladamente. Quando ela fez 5 mais 8, deu 13. Quando ela fez 3 mais 1, deu 4. Então, essa criança ela não tem bem estruturada dentro dela as normas de agrupamento do sistema de numeração decimal. Está bem evidente. No caso da continha 63 menos 28 desta operação, a criança resolveu da seguinte maneira. O que dá para você compreender? Como que do 3 não dá para tirar 8, eu vou colocar 0. Não dá para eu executar essa operação. O 6 menos 2 dá 4. É claro que essa criança também não tem bem definido as normas do sistema de numeração decimal para fazer o desagrupamento do 6, certo? Em outros casos, apareceu a seguinte resolução. O que dá para a gente entender? Dá para a gente entender que como do 3 não dava para tirar o 8,
Ela pegou o 8 e tirou o 3, que deu 5. Do 6 tira 2 dá 4. Este erro é um erro muito comum visto em sala de aula e que mostra também que a criança ela entende que a subtração envolve a ideia de tirar, só que ela não entende corretamente o fato dela desagrupar uma das dezenas para compor 10 unidades e junto com as 3 unidades fazer o 13 para ele tirar o 8. Né? O capítulo 3, o foco dele já não são mais as crianças de primeira série, são as crianças da terceira e quinta série. Então, a autora propõe problemas um pouco análogos àqueles utilizados nas crianças da primeira série para fazer essas investigações também na terceira e também na quinta série. O que as crianças da terceira série afirmam sobre os tipos de situações, problemas que elas resolvem? Que quando as operações são de soma, geralmente elas são fáceis. Agora, se forem de subtração, dependem muito da situação, certo? E por que que isso ocorre, né? A autora Adélia Lerner, ela afirma que existe um problema na escola, que é a utilização dos problemas padrões. O que são os problemas padrões? Maria tinha 5 maçãs, ganhou mais 3 maçãs. Quantas maçãs Maria ficou? Esse é um problema convencional, um problema padrão, certo? Aí o professor dá outros problemas semelhantes ao original, né, que tem a mesma estrutura, que elas não varia a estrutura do problema. Por exemplo, Maria tinha 5 maçãs, ganhou algumas maçãs e ficou com 8. Isso já seria uma variação do primeiro problema, né? Que a escola evita fazer esse tipo de trabalho, sendo que deveria ser investigado. Ainda um outro problema que é visto pela autora é que os professores ainda calcam a resolução do problema por certas chaves linguísticas. Né? Um exemplo disso refere-se ao problema dito anteriormente. Maria tinha 5 maçãs, ganhou 3 maçãs. Com quantas maçãs Maria ficou no total? Essa ênfase nos verbos ganhar, juntar, tirar, perder, não é algo que deve ser valorizado pelo professor. E é nesse ponto, novamente, que o livro de Delia Lerner cruza com o livro da Katia Stokes-Molle, que isso também é uma crítica verificada no livro Resolução de Problemas. Então, ambas autoras estão afirmando a mesma coisa, que isso não deve ser incentivado. O uso de palavras-chave não deve ser valorizado pelos professores. Em relação aos problemas de multiplicação, os alunos acham que eles não são muito difíceis. E as divisões também não são, desde que não sejam formulados de forma esquisita, certo? Então, o que o aluno quer dizer com essa forma esquisita e tudo mais? O fato de uma criança não encontre qual é a conta que corresponde para resolver determinada situação, isto não significa de modo algum que a própria criança não possa resolver aquela situação, certo? Então não é porque ele não vai resolver o problema da forma formal, da forma tradicional, com o algoritmo, com a conta escrita,
que ela não possa pensar sobre aquele problema. Ela pode sim pensar, certo? E até mesmo chegar num resultado bem possível, bem próximo do esperado. Dois problemas bem semelhantes foram propostos para os alunos do terceiro ano, da terceira série e da quinta série pela professora Adélia Lema. No problema da terceira série, a autora perguntou: uma criança efetuou a seguinte soma: 238 mais 126 mais 10 e deu como resultado 464. Essa criança está correta? Fez a soma corretamente? No caso da quinta série, a professora Lerner fez a seguinte colocação: uma criança efetuou a seguinte soma: 238,50 mais 126,25 mais 10,125 mais 416,70 e deu como resultado 560,875. Será que essa criança fez essa soma correta? Ela está correta no seu resultado? Né? Pausa o vídeo um pouquinho e tenta pensar se essas crianças estão corretas ou não. É óbvio que essas crianças não pensaram corretamente. O que nos mostra, né? Na terceira série, todas as crianças consideraram necessário fazer a conta para saber se estava certo ou errado. E não tem o que fazer no primeiro problema, gente. Se a pessoa tem 200 e ela ganha 100, ela já fica com 300. 30 com 20 dá no máximo 50, mais 10 dá 60. Isso nunca chegaria em 464. Não tem necessidade de você efetuar a conta. Na outra situação, é pior ainda, porque 200 da primeira parcela mais 400 da última parcela vai dar 600. Nunca poderia dar 500. Então, o que a autora chega à conclusão? Que se as crianças têm ainda necessidade de efetuar a conta, efetuar a operação, para verificar se os resultados estão corretos ou não, é que a criança valoriza mais na conta, mais na operação, do que no seu próprio raciocínio. Nas palavras da autora, ela diz o seguinte: seja como for, seria importante incentivar as crianças a antecipar e a julgar os resultados. Se ela pensasse um pouquinho, ela iria ver que essas crianças não atingiram o resultado correto, né? E por que isso acontece? Porque os nossos alunos confiam mais nos procedimentos mecânicos do que no seu próprio raciocínio. Então, isso é uma crítica que a autora fala que ela deve ser combatida. Né? Vale muito melhor o raciocínio nessa situação do que a operação em si. Bom, chega um momento, né, que a autora vai começar a investigar as operações envolvendo frações. E aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada, né? Algumas conclusões que a autora consegue ter em relação ao cálculo envolvendo frações. Todas as crianças conseguiram reconhecer rapidamente que um meio é maior que um quarto. Apesar que na escrita de um meio, apesar de aparecer o número 2, e na escrita de um quarto apareceu o número 4, sendo que 4 é maior do que 2. Porém, alguns alunos da terceira série ainda tinham dificuldades em entender o que significaria metade da metade. Então, você tem um queijo, por exemplo.
corta ele em 2 pedaços, cada pedaço é chamado de meio. Se você corta ele novamente ao meio, né, a metade da metade do queijo corresponde a 1/4 do queijo original. As crianças tinham dificuldade de entender esse tipo de conceito, né? Também é natural que as crianças criem formas próprias para representar frações, né? Quadradinhos, círculos, retângulos, né? Para representar isso. Em síntese, as situações formuladas no âmbito das frações mostraram que todas as crianças da terceira série e da quinta série, elas entendem muito bem as frações mais usadas no dia a dia. Meio, 1/4, 3/4, essas coisas que a gente utiliza no dia a dia, era bem compreendido pelas crianças, né? Ainda apareceu na terceira série alguma concepção estereotipada de representações gráficas, né? Então, a professora que tem aquele hábito de fazer a pizza, de fazer o chocolatinho. Então, as crianças ainda se fixam muito naquilo, né? Em que também não era tão óbvio para as crianças que o denominador, o número de baixo da fração, se refere-se à parte total que ela tem do inteiro. Então, numa fração cujo denominador é 5, por exemplo, isso significa que o objeto tinha sido dividido em 5 partes iguais. Nem todas as crianças tinham isso como óbvio. Bom, indo um pouco mais adiante, né, na quinta série, todos os problemas têm solução na visão das crianças. Alguns são fáceis, outros nem tanto. Ainda, a subtração vem apresentando alguns desafios, coisas que para crianças da quinta série não deveriam estar acontecendo tanto, né? Faz-se notar mais uma vez que para as crianças os problemas de subtração não parecem ser tão equivalentes como são para nós. Nem sempre eles se conheciam os problemas como sendo problemas de subtração. No problema que envolvia aumentos de preços, esse aumento ele era entendido como uma subtração. Você pega o preço maior, tira o preço menor e vê quanto que aumentou. Agora, em algumas situações, problemas que envolviam tempo, as crianças preferiam resolver essas situações usando a ideia de complemento. Por exemplo, agora são 2 horas e 45 minutos. Quanto tempo vai demorar para atingir 3 horas? Certo? Então, as crianças iam contando, né, completando até chegar a 3 horas, que daria o resultado de 15 minutos. Elas não faziam uma subtração evidente. Em relação aos problemas que envolvem multiplicação e divisão, as crianças elas preferem deixar de lado suas próprias estratégias de resolução. Então, mais uma vez, as crianças preferem inibir o seu próprio raciocínio e confiar mais nas operações, nas contas, certo? Elas acreditam que aquilo que elas pensam não é importante para resolver problemas matemáticos. E a autora Delia Lerner diz mais ainda. Ela afirma que as crianças renunciam o seu próprio raciocínio para se centrar em chaves linguísticas. Quais são essas chaves linguísticas? Os verbos de ação. Elas acreditam, as crianças, que procurando uma palavrinha no enunciado do problema, essa palavrinha vai dizer a ela que tipo de operação ela deve efetuar. É uma heresia na educação pensar nisso, né? Mas, infelizmente, foi constatado pela autora Delia Lerner.
A autora também, ela afirma algumas coisas sobre problemas, entre aspas, combinados, né? O que são esses problemas combinados? São problemas que envolvem mais do que uma transformação. Duas transformações positivas, duas transformações negativas, uma transformação positiva seguida de uma negativa, ou seja, problemas que envolvam mais do que uma operação, uma de mais, menos, certo? O que ela fala sobre esse tipo de problemas? Aqui vemos mais uma vez a importância que as crianças dão a certos hábitos escolares. Ainda que tais atitudes não tenham sérias repercussões para algumas crianças, elas têm consequências caóticas para as outras, que tentam se basear só no conhecimento das práticas escolares e, portanto, renunciam a pensar. É o grande problema que a gente vê em sala de aula, né? Professor, eu tenho que fazer conta de mais ou de menos? Eu tenho que fazer uma conta ou duas contas, né? Essas crianças, elas estão totalmente baseadas em hábitos escolares. Elas não conseguem elaborar uma própria estratégia para resolver o problema, né? E também uma crítica que a autora Adélia Lerner faz no livro é verificar a reversibilidade de certas operações, né? Na seção que é a multiplicação e a divisão são operações inversas ou não, a autora propôs o seguinte problema para os alunos. Quero repartir o triplo de 25 entre 3 pessoas. Quanto cada um vai ganhar? É evidente que a resposta é 25. Porque se você triplica 25 e depois divide por 3, se a criança entende que a multiplicação e a divisão são operações inversas, nem precisa fazer a conta, né? O 3 está multiplicando, ele é cancelado pelo 3 que está dividindo. Nenhuma das crianças, para nenhuma delas, foi óbvia a solução imediata do problema. Elas tiveram que fazer a continha de vezes, pegar o resultado, dividir por 3 para ver que voltava no 25. Então, a autora fala que nós, professores, deveríamos reservar um tempo um pouco maior para refletir sobre certas propriedades das operações. No caso aqui, que propriedade está sendo envolvida? A propriedade das operações inversas, né? Não tornar o raciocínio da criança mecânico, certo? Bom, para concluir, né, a professora Adélia Lerner vai falar ainda sobre o caso da invenção de problemas, né? E ela afirmou que na terceira série e na quinta série houve algumas crianças, na realidade houve poucas crianças, que conseguiram sim formular bons enunciados. Porém, a maioria não puderam fazê-lo, né? E, mais uma vez, o livro da Adélia Lerner cruza com o livro da Smalley, aonde ambas autoras afirmam que isso ocorre, sem dúvida, porque a escola pouco possibilita que as crianças se convertam em produtoras de situações problemas, limitando-se apenas ao papel de consumidoras, né? Caso no concurso caia alguma pergunta, alguma questão, para distinguir o que uma autora fala da outra, a Adélia Lerner ela é mais enfática. Ela explicita essa crítica. A escola não propicia situações aonde as crianças tenham que ser produtoras de problemas. No caso da Smalley,
conforme nós estudamos, ela já procura dar mais respostas, mais alternativas, mais situações para que as crianças se tornem tais produtoras, né? A Lerner, ela critica, a Smalley, ela já dá as alternativas, né? E a conclusão que a autora tem nesse capítulo, que diz o seguinte: a conclusão mais evidente que deriva dos dados analisados nesse capítulo é que todas as crianças são capazes de elaborar estratégias para resolver problemas, né? A criança é um ser pensante, ela tem condições de resolver problemas. Mas o que ocorre? Algumas dessas crianças são levadas a renunciar suas próprias possibilidades de pensar e se centram aonde? Em chaves linguísticas e numéricas, porque a escola ainda fica repetindo os problemas padrões. Correto? Essa é a conclusão do terceiro capítulo. E com isso, nós chegamos ao quarto e último capítulo do livro, que vai falar sobre o papel do zero, o valor posicional dos algarismos e algumas outras sessões mais implícitas, né? Bom, para discutir o valor posicional, a autora Delia Lerner, ela foca logo no início do capítulo sobre para que serve o zero, né? Ela investiga com as crianças da seguinte forma: uma criança me diz que o zero não vale nada. O que você acha? O zero ele vale alguma coisa ou o zero ele não vale alguma coisa? Todas as crianças sabem que o zero em si não tem valor algum. O zero ele não possui valor numérico, né? Em seguida, a autora pergunta às crianças: e quando o zero faz parte de uma quantidade que tem vários algarismos, como 108, 180, 018 ou 10? Ele vale alguma coisa? Né? Nesses casos, a maioria, logo, não são todos, das crianças pensam que o zero tem valor só quando está depois de outro número. E quando ele vem antes, ele não vale nada. Por exemplo, no 180, o zero vem depois do 1 e do 8, então ele valeria alguma coisa. No 018, ele vem antes do 1 e do 8, então ele não teria valor neste caso, né? Mas, como não são todos, há ainda algumas crianças que afirmam que o zero em si continua a não ter valor, ainda que faça parte de outra quantidade, né? Uma hipótese também, que ela é bem discutida pela autora, Della Lerner, é que é surpreendente que as crianças possam estabelecer que um número é maior do que outro baseado na sua quantidade de algarismos. Então, por exemplo, 123 é maior que 45 porque 123 tem 3 algarismos, enquanto que 45 só tem 2. Né? Isso ocorre mesmo sem os alunos saberem qual é a quantidade representada por esses algarismos. Por exemplo, alguns alunos afirmam que 0001 é a mesma coisa que 1000, ou seja, que 1 é igual a 1000, o que é um absurdo. Mas os alunos, por que eles falam isso? Porque ambos possuem 4 algarismos. E mais, são os mesmos algarismos, né? Em contrapartida, quase todas as crianças afirmam, na pesquisa de Lerner, desde o começo que o valor do zero depende da sua localização. Né? Se o zero ele vem depois ou entre algarismos, ele tem valor significativo. Agora, quando ele vem antes, né, ele não teria valor significativo. Né?
unidades, dezenas, centenas. O que as crianças entendem por esses termos, né? Lerner vai verificar que a maioria das crianças sabiam que a palavra dezena quer dizer 10. Né? Então, falou a palavra dezena, quanto que vale a dezena? Ah, dezena é 10. Porém, as crianças, apesar de elas identificarem essa palavra como sendo 10, isso não era suficiente para que a criança tivesse um conhecimento operativo sobre as dezenas. Ela não entendia que dezena era o fato de você agrupar 10 elementos e converter em apenas um. Eu junto 10 unidades e essas 10 unidades acabam se tornando uma dezena. Né? E que, na realidade, isso vai ser o que? A base do nosso sistema de numeração decimal. Né? Algumas crianças também foi constatado que confundiam a palavra dezena com a palavra dúzia, certo? Na terceira série, o valor posicional não cria tantos problemas, né? E os resultados foram bem positivos. Porém, a preocupação da autora originou-se principalmente nas respostas que envolviam quando as crianças eram perguntadas quando levavam ou pediam emprestado na hora de fazer as continhas. Então a criança juntou 5 mais 8 deu 13. Ficou 3 e mandou 1 para cima. Quando perguntavam para a criança o que era aquele 1 que tinha ido para cima, elas não sabiam responder. Então, isso mostra que, apesar das crianças saberem o que significa a palavra dezena, elas não tinham se apropriado do conceito de agrupamento, até mesmo em contas de subtração. Então, dos 5 não dá para eu tirar 8. Então, eu pego emprestado uma dezena para se transformar em 10 unidades, juntar com as 5 unidades para depois tirar as 8. Né? A única explicação dada para esses fatos é que as crianças não terem sido brindadas com a possibilidade de compreender que estes procedimentos de agrupamento estão vinculados à base decimal, que é a base do nosso sistema de numeração. As crianças da quinta série, quando confrontadas com essas questões, eram poucas que sabiam compreender e explicar direitinho essa história de levar um para cima na reserva ou de pedir emprestado, ou seja, questões fundamentais do nosso sistema de numeração decimal. Né? Parece importante assinalar que muitas crianças mostraram que têm dificuldades acerca também das centenas e das dezenas. A autora também se preocupa em investigar a questão dos números decimais, se eles são entendidos como números decimais ou se eles são apenas entendidos como naturais ou inteiros. Né? No caso dos decimais, os problemas surgem em todas as situações em que estão envolvidos. Certo? Nota-se que, a princípio, quase todas as crianças leem os decimais estabelecendo uma concordância escrita entre o que dizem os elementos escritos. Então, quando pedia para a criança ler alguns números nacionais, alguns números decimais, ela lia assim, 25,05. Então, ela lia do jeito que estava escrito, sendo que o jeito correto de ler é 25 inteiros e 5 centésimos. Ela não atribuía um significado para aqueles algarismos. E que quase todas as crianças são capazes de interpretar com exatidão
o significado decimais quando eles estavam contextualizados. Contextualizados como? Como se fosse dinheiro. Então, quando pedia para as crianças lerem o número decimal, elas liam do jeito que estava escrito. Quando pedia para ela interpretar como se fosse um valor, aí elas davam um significado e aí elas liam corretamente. Bom, as somas ou subtrações que incluíam números decimais formulam um nível de dificuldade muito diferente quando todos os números eram decimais ou quando se misturava decimais com números inteiros, certo? Por que isso ocorria? Por causa da vírgula. Quando os dois números tinham a vírgula servia como um marcador, como um delimitador da parte inteira e da parte decimal. Por isso, na hora de fazer a continha ou de mais ou de menos, a criança fazia normalmente. Agora, quando você pegava um número com vírgula, um número decimal, e ia somar ou subtrair com um número sem a vírgula, aí nenhuma criança parecia compreender as razões fundamentais desta regra. E quais foram as conclusões provisórias que a autora retirou, tanto do capítulo 4 quanto do livro dela em geral? Que as crianças têm aprendido muito na escola, sim, porém que esses conhecimentos não são suficientes para entender as bases do sistema de numeração decimal. E que durante essa aprendizagem as crianças constroem e reconstroem várias vezes as regras do sistema de numeração, até se apropriarem dele. E que é muito importante e é necessário criar condições que permitam às crianças apropriar-se dos princípios que regem o sistema de numeração, para que elas possam compreender os procedimentos que são utilizados nesse contexto. A gente tem que construir o sistema de numeração, essas regras, junto com a criança. Só assim ela vai compreender e se apropriar dele para a vida, para as operações e para a resolução de problemas. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem a aula. Qualquer coisa pode entrar em contato. Bons estudos e um ótimo concurso!